Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você, você que está me vendo nesta manhã e também me ouvindo. A palavra que Deus colocou no meu coração, ela tem um alvo, ela tem um destino, ela tem um coração. E este alvo, este destino, este coração, é exatamente você. Você que tem ouvido por inúmeras vezes uma pregação, uma mensagem, as boas novas de Cristo. Você que tem ouvido a palavra de Deus e ainda não compreendeu, ou talvez compreendeu, mas ainda não se rendeu. A palavra que Deus colocou no meu coração é para você. Você que ainda não se converteu dos seus maus caminhos. Você que não entendeu ainda o convite que o Senhor lhe tem feito por meio da palavra, pedindo para que você se arrependa dos seus maus caminhos, dos seus maus hábitos e se entregue a Ele. Esta palavra é dirigida a você. Estou com a palavra de Deus neste momento aberta no livro de Levítico, no capítulo 25, e também em Mateus, no capítulo 18, no verso 24 e 25. E eu quero falar sobre uma dívida que o homem adquiriu, não de forma voluntária, mas de forma involuntária. E que esta dívida, ela aconteceu lá no Jardim do Éden. E esta dívida vem se estendendo de geração em geração. E ela se estendeu até nós nos dias de hoje. Todos nós adquirimos esta dívida, não de forma voluntária, mas de forma involuntária. Eu vou te explicar. Quando Adão ele desobedece a Deus, Adão ele é representante de toda a humanidade. Adão está representando toda a raça humana. Então, na mente divina, na mente de Deus, quando Adão cai em desobediência, cai com ele toda a raça humana. E assim então, Adão adquire uma dívida. E esta dívida é estendida a todos nós. Repito, não de forma voluntária, mas de forma involuntária. Por causa da queda de Adão, toda a humanidade agora adquire esta dívida juntamente com ele. E essa dívida vai trazer alguns males. Na lei, em Levítico, no capítulo 25, vai nos dar um contraste dos prejuízos que essa dívida acarretou sobre a humanidade. Escute. Pela lei de Moisés, todas as vezes que um homem ele adquiriu uma dívida e não podendo pagar esta dívida, pela ordem primeiro este homem perderia os seus bens, depois os filhos, depois a esposa e por último, aquele próprio homem, já que perdeu os bens, os filhos e a esposa, e não foi suficiente para pagar a sua dívida, quitar a sua dívida, agora aquele próprio homem vai se tornar escravo do credor para pagar essa dívida. Só que esta dívida, ela não é uma dívida de ordem natural. Ela é uma dívida de ordem espiritual. Essa dívida não poderia ser paga de forma monetária, ou seja, o ouro não pagaria, a prata não pagaria,
o dinheiro não pagaria esta dívida, porque essa dívida é de ordem espiritual. E o credor, que é aquele a quem o homem agora tem esta dívida, deve. Este credor simboliza o diabo. E aí, nesse contraste da lei de Levítico, a gente vai ver que é exatamente isso que está acontecendo nos dias de hoje. Por causa desta dívida que foi adquirida de forma involuntária, ela agora acarretou no sofrimento de toda a humanidade. Percebe-se que o projeto de Deus agora está sendo tocado. O projeto de Deus é a família. Note que agora o credor, que é o diabo, tem legalidade para tocar na família, para que de alguma forma o homem pudesse quitar esta dívida. O credor, que simboliza o diabo, ele toca primeiro nos bens materiais do pai de família, só que não é suficiente. Ele retorna para requerer a dívida e ele vai levar agora os filhos do homem. Depois ele retorna novamente, leva a esposa e até agora não conseguiu pagar a dívida que este homem adquiriu. E por último, agora o próprio homem vai se tornar escravo do diabo, do credor, para que de alguma forma esta dívida seja quitada, seja paga. E a gente vai fazer um contraste com a lei de Levítico, exatamente o que está acontecendo no nosso tempo. Quantas são as pessoas que têm perdido os seus bens, não têm vida financeira, tudo destruído, ela não consegue ter êxito na vida financeira, tudo se acaba, o inimigo está tocando, está destruindo. E depois que o inimigo toca nos seus bens, acaba com tudo, destrói casa, carro, vida financeira, agora o inimigo rouba os filhos deste homem. E quantos são os filhos que estão nas drogas, dado à prostituição, ao alcoolismo? Sabe quantos filhos estão sendo destruídos? O inimigo os roubou, está destruindo seus filhos, levando eles à ruína. E quantos casamentos não têm sido destruídos? Vida conjugal completamente destruída. É infidelidade conjugal, casamento sem paz, separação, traição. Então o inimigo toca na esposa, toca na vida conjugal. E por último, ele toca na vida do pai de família. Ele destrói o pai de família, leva ele aos vícios, à prostituição, à droga. Vai destruindo, arruinando a vida do homem. Então agora toda a família e os bens daquele homem é escravo do credor, se torna escravo do credor. Então essa é um contraste real do que está acontecendo nos dias de hoje. Só que a mesma lei de Moisés, que dava legalidade para que o credor, o diabo, tocasse na vida do homem, essa mesma lei, no entanto, previa como uma das formas de voltar a ser um homem livre, que ele tivesse um parente, e que esse parente manifestasse o desejo de pagar o preço do seu resgate e que tivesse o referido valor para pagar a sua dívida. Tinha, pois, que preencher 3 condições. Olha que interessante. Só havia uma forma daquele homem voltar a ser livre novamente. E a forma é que um parente se pronunciasse e esse parente tivesse o desejo de salvar, esse parente tivesse o valor estipulado do resgate, para que aquele homem viesse tornar a liberdade novamente. Tinha que ter pelo menos 3 condições, é o que a lei vai nos informar. Primeiro, ser parente do homem. Segundo, declarar o desejo de libertá-lo. E terceiro,
ter a quantia, o valor para o resgate. E como essa dívida que o homem adquiriu, ela não é uma dívida natural, ela é uma dívida espiritual, só há uma maneira deste homem voltar a ser livre novamente. É que houvesse derramamento de sangue, para que esse homem voltasse a ser livre novamente. Então, o dinheiro, o ouro, a prata, monetário, não conseguiria pagar esta dívida. Teria que ser uma vida. E que esta vida derramasse o seu sangue para que o homem ou a humanidade voltasse a ser livre novamente. E a gente vai encontrar somente em Jesus as condições necessárias para que o homem voltasse a ser livre novamente. Escute. Primeiro, a lei está dizendo que somente um homem poderia colocar em liberdade aquele seu parente que agora está escravizado pelo diabo. E a gente vai ver que em João, no capítulo 1 e no verso 14, e em Hebreus capítulo 2, verso 17, Jesus vai preencher essa primeira condição. Em João, no capítulo 1, verso 14, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Cristo habitou na pessoa de Jesus, se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia vai dizer que ele é nascido da lei para pôr em liberdade aqueles que estão escravizados pela lei. Em Hebreus, no capítulo 2, verso 17, vai dizer que Jesus ele recebe este nome para que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Então o nome de Jesus é um nome humano e ele recebe este nome para que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos. E é sabido de todos que que Cristo se encarna na pessoa de Jesus e vem a este mundo através de um ser humano normal, comum, que foi a Virgem Maria. Então Cristo se encarna na pessoa de um homem chamado Jesus. Então ele cumpre a primeira condição, que seria se tornar parente do homem. Jesus então se torna parente do homem. Cristo se torna parente do homem na pessoa de Jesus. Agora a segunda condição, teria que declarar o desejo de pô-lo em liberdade. E a gente vai ver isso em Mateus, no capítulo 11, verso 28, aonde Jesus inicia o seu ministério dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, em João também, no capítulo 3, no verso 17, o próprio Deus vai dizer que Jesus, o Filho dele, veio a este mundo não para julgar, mas para salvar. Então em Jesus a gente consegue notar claramente que ele preenche também esta segunda condição. Ele declara o desejo de libertar o homem. Vinde a mim. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. E agora, por último, a terceira condição, ter o valor estipulado, o preço que o credor requeria. E a gente percebe-se que o credor não queria monetário, ele queria sangue, ele queria vida. Era necessário que alguém pagasse um preço de vida para que aquele homem que está escravizado viesse se tornar livre novamente. E a terceira condição, Jesus também preenche. Ele tem o valor, ele
tem a quantia necessária, ele tem o preço estipulado, que seria preço de sangue. A gente vai ver isso em Pedro, 1 Pedro capítulo 18, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, aonde a Bíblia vai dizer que nós não fomos comprados por ouro ou por prata, da nossa vã maneira de viver, como nos ensinou os nossos antepassados, mas fomos comprados com precioso sangue, o sangue de Cordeiro, o sangue de Jesus. Foi o sangue de Cristo na cruz do Calvário derramado que proporciona ao homem a liberdade de viver novamente, de ser livre da escravidão, do pecado e do diabo. Somente em Jesus Cristo o homem pode voltar a ser livre novamente. Como eu disse, esta palavra é direcionada a você. Você que já ouviu o Evangelho, mas não compreendeu. Eu acredito que neste momento Deus está abrindo o seu entendimento. Você está entendendo o Evangelho, a mensagem. Deus está te convidando a se arrepender e olhar para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para aquele sangue que foi vertido para te colocar em liberdade de tudo isso que você tem se tornado escravo, do pecado e do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele tem feito com famílias inteiras. Que Deus então possa ter falado grandemente contigo. Que você possa se arrepender e se voltar para a cruz de Cristo e olhar para o sacrifício e ter a sua vida livre, liberta de toda a escravidão do diabo. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.